Olá, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês, sobre sua casa e sobre sua família. Hoje a gente vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 1, o versículo 4 e 5. É um versículo muito conhecido, né, entre os irmãos, mas se você que está aí ainda não ouviu falar neste versículo, a gente vai estar dando uma contextualizada, tá bom? Para que você fique por dentro da palavra do Senhor, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Essa palavra veio a Jeremias. Jeremias era um jovem, né, que todos relatam que ele tinha aí entre 19, 20 anos de idade, quando o Senhor veio a ele, né, falar sobre o seu chamado. E Jeremias, como eu e você, deu algumas desculpas para o Senhor naquele momento, para o Senhor, né? Às vezes a gente acha que Deus vai crer nas nossas desculpas, sendo que Ele próprio nos formou, Ele mesmo tem os projetos para as nossas vidas. Irmãos, não se importem com o barulho que está aqui no fundo, porque eu estou destinada a falar daquilo que Deus coloca no meu coração e não há nada que vai me impedir de estar fazendo isso. Porque, como eu disse para vocês no vídeo anterior, quem ainda não assistiu, dá uma olhadinha, né, no nosso primeiro vídeo do canal, que quando a gente está destinada a viver o chamado de Deus, que foi o que aconteceu com Jeremias, essas coisas já acontecem. Olha o barulho que está neste mercado. Esse rapaz estava aqui quietinho no estande. Mas, enfim, a gente vai continuar gravando e eu vou estar aqui falando com vocês sobre o chamado de Jeremias. Ele, meus irmãos, ele se achava incapaz, né? Muitas vezes a gente também se acha incapaz de realizar aquilo que Deus nos chamou para realizar. Mas a gente tem que saber que o Deus que nos chama, Ele garante. E Jeremias vai dizer, o Senhor vai dizer a Jeremias que antes mesmo de formar Jeremias no ventre de sua mãe, Ele já tinha designado Jeremias profeta das nações. E é isso que Deus está falando comigo e com você nesta tarde. Antes mesmo que Ele te formasse, Ele te designou profeta às nações. Eu não sei qual é o teu chamado. Eu não sei, talvez nem você ainda se descobriu, né, nesse chamado do Senhor, mas Ele tem chamado para ti, porque você não nasceu para Deus te dar um propósito. Primeiro, Deus desenhou um propósito para tua vida, escreveu um propósito para tua vida, para assim, depois você nascer. Você não nasceu por acaso. Você não é obra do acaso. Antes de você achar que você não consegue algo, primeiro você olha para o Deus que te chamou. Primeiro você olha para o Deus grandioso que tem a história da tua vida em suas mãos. Às vezes a gente se apega achando que somos incapazes de fazer aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Mas não, nós somos capazes em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, não se apegue ao que as pessoas dizem. Deus não é acidental em quem Ele chama. Não, você não é um acidente. Se Ele te chamou, é porque Ele sabe que você vai conseguir realizar aquilo que Ele colocou sobre a tua vida. Até porque Ele mesmo é quem capacita, e eu vou ser o exemplo disto. É Deus quem está me capacitando para estar aqui conversando, levando a palavra dEle para você. Porque Deus sabe que tem pessoas aí que estão me assistindo agora que sofrem achando que é incapaz.
precisa de mim. Eu vou sim dizer sim ao meu chamado, porque foi o Senhor que me chamou. O Senhor já está com tudo preparado, a minha vida está diante do Senhor, então eu não vou dizer não. E ele foi adiante. Então, antes de você considerar a tua vida, antes de você considerar você, apesar de você mesmo, né? Porque se a gente for olhar para nós, né, nós vemos que somos realmente incapazes. Então, apesar de você, lute pelo que Deus sabe sobre você. Tá bom, meus irmãos? Vá à frente, não olhe para trás não. Viva o teu chamado. Não sei qual é o teu chamado, não sei se Deus te chamou como missionário, como levita, pregador, zelador. Não sei, talvez Ele tenha te chamado até mesmo para abrir uma empresa, talvez Ele tenha te chamado para ser dona de casa, né? Para cuidar dos teus filhos, da tua família. Isso tudo é para o reino de Deus, é para a glória do Senhor. Então, não abaixa a tua cabeça não te prostras diante do problema. Tá bom, meus irmãos? Fique com essa palavra no teu coração. Mas antes de você sair deste vídeo, dá um joinha, compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus seja propagada para todas as pessoas, né? Para que mais pessoas conheçam este canal. Vamos fazer esta corrente do bem, tá bom? Assine o sininho, tá bom, meus irmãos? E vamos ajudar este canal a crescer para a glória do Senhor, certo? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e te guarde. Tenha uma ótima tarde. Não desista. O Deus que te chamou já tem o teu propósito em mãos antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe, tá bom? Beijo, que Deus te abençoe.